Eis que é chegado o dia. Hoje nós vamos falar de educação e ciência. Na minha humilde opinião, é o eixo temático mais importante de todos que nós vamos ver aqui no canal. Por quê? Porque simplesmente a gente depende da ciência para resolver todos os problemas praticamente que aparecem aí. Vai ser uma forma ou outra de ciência, mas vai acabar sendo ciência. Então pega seu caderninho, tem muita coisa boa para você anotar hoje, ok? Se liga aí, faça suas anotações que eu tenho certeza que alguma coisa daqui você vai conseguir usar na sua redação. Chega na vibe. Muito bem, então tá aí na tela para você educação e ciência e já fica o teste de conhecimento que é aí para a gente identificar seu conhecimento prévio e para você perceber que você já domina alguma coisa nesse assunto. Então você vai listar para mim um fato histórico que você lembre que envolva educação ou ciência. É muita coisa que tem. Muita coisa. 2. Uma obra cultural, um livro, uma série, um filme, uma música que envolva educação e ciência, ou ciência. Um aspecto positivo da educação e da ciência, ou da educação ou da ciência, tanto faz. Um aspecto negativo da educação e ciência também. Quando é aspecto negativo, nossa, por que a ciência faz mal? Não. É quais são os problemas que a gente enfrenta no Brasil que tem a ver com a educação e com a ciência. E são muitos também. E por fim, uma ação de intervenção, alguma coisa que possa ser feita para resolver esse problema que você colocou no número 4. Beleza? Então você vai pausar o vídeo, fazer essa tarefa e depois você continua assistindo. Muito bem, agora então que você já fez a sua tarefa, vamos para o nosso PDF aí, Educação e Ciência. Nossa, tem coisa demais para a gente falar hoje. Vamos começar então explorando os nossos fatos históricos envolvendo educação e ciência. A gente começa com a criação das primeiras escolas na Mesopotâmia. As primeiras escolas conhecidas da humanidade foram estabelecidas na antiga Mesopotâmia, por volta de 3500 a.C. Só que eram frequentadas por famílias nobres, ensinavam habilidades como a escrita cuneiforme, que é em forma de cunha. O que era escrita em forma de cunha? Era cunhar mesmo, na pedra. Né? Pois é, ou na madeira. Matemática básica e conhecimento sobre astronomia e religião. Elas desempenharam um papel muito importante na transformação, ou melhor, na transmissão de conhecimento e na formação das elites da época. Você pode até mencionar, as primeiras escolas eram destinadas a... As primeiras escolas conhecidas na antiga Mesopotâmia, 3500 a.C., eram destinadas à elite. Pouca coisa mudou de lá para cá. Hoje, apesar da escola ser universal para todos, o ensino destinado às elites é muito melhor. Você já começa a sua redação matando um repertório. Tipo, cai de cara o seu repertório para você garantir 200 pontos na sua competência número 2. Uma maravilha. Bom, nós temos também a filosofia educacional na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, a educação era valorizada como um meio de desenvolvimento moral e intelectual. E nós temos filósofos como Sócrates, que enfatizavam o diálogo e o questionamento como métodos de aprendizado, enquanto Platão defendia a busca pela verdade e pela virtude das escolas filosóficas. Eu estou fazendo assim, ó. É para ver se a minha coelha está destruindo o sofá. E eu vou ter que pausar o vídeo e já volto, porque eu vou ter que tirar ela de lá que ela está tentando destruir sim. Continuando então com as universidades medievais na Europa, e se você quiser saber o caso da coelha, acesse www. Mas brincadeira, eu fui lá, ela estava pensando em destruir o sofá, mas aí eu fiz um chamego nela e ela veio e agora está deitadinha aqui perto de mim. Bom, universidades medievais na Europa. No século XI, as primeiras universidades medievais surgiram para promover o ensino superior e a pesquisa. Olha que loucura! A Universidade de Bolonha foi fundada em 1088 e foi uma pioneira em estabelecer padrões acadêmicos e métodos de ensino que ainda influenciam as instituições educacionais modernas. Olha que loucura!
Nós temos também o item número 4, que é a reforma protestante. Por quê? Porque a reforma protestante, no século XVI, teve um impacto na educação, porque eles incentivavam a leitura e interpretação individual da Bíblia. Então, precisou que fossem criadas escolas primárias para que as pessoas pudessem aprender a ler a Bíblia por si mesmas. Isso contribuiu para a alfabetização em larga escala. Item número 5 é o iluminismo. Durante o Iluminismo, nos séculos 17 e 18, a gente teve um foco crescente na educação secular e na disseminação do conhecimento científico. Então, o Iluminismo a gente sabe que enfatizou a razão, a ciência e a educação para aprimorar a sociedade. A ênfase na observação e na lógica influenciou a maneira como a educação foi estruturada, destacando a importância da pesquisa e do pensamento crítico. Nós temos também a Revolução Científica nos séculos 16 e 17, que foi um período de avanços grandes na história, e aí nós temos grandes nomes como Copérnico, Galileu, Kepler, Newton, que são pessoas que revolucionaram a nossa compreensão do universo e o método científico. Nós temos também o sistema de ensino público na Prússia no início do século XIX, porque a Prússia estabeleceu um sistema educacional público obrigatório para todas as crianças, independente da classe social. E isso serviu como modelo para muitos outros países, contribuindo para a disseminação da educação básica universal. Nós tivemos aí, apesar de ter várias críticas com relação a esse movimento, a gente teve o movimento Escola Nova no século XX e ele surgiu como resposta às abordagens tradicionais de ensino, promovendo uma participação ativa dos alunos, um aprendizado prático e colaboração. Essa abordagem influenciou o desenvolvimento de métodos pedagógicos modernos. Nós temos agora a revolução digital e a educação à distância. Com o advento da internet e da tecnologia digital, a educação à distância se tornou mais acessível e mais abrangente. Isso permitiu a criação de cursos online, tornando o aprendizado mais flexível e acessível a pessoas em diferentes locais. Nós temos também um item muito importante, que eu imagino que você até tenha mencionado, que é a pandemia de Covid-19. Por quê? Porque nós tivemos aí o bendito do ensino remoto emergencial. Eu sei, você até arrepia quando você escuta ensino remoto emergencial. É cruzes, né? Pois é. Mas a pandemia forçou a rápida adoção a esse ensino remoto emergencial no mundo todo, e aí a gente viu a importância das tecnologias e trouxe também à tona questões como a desigualdade no acesso à educação e a necessidade de adaptar métodos de ensino tradicionais. O item número 11 é para você preencher com aquele que porventura eu não mencionei aqui, mas você colocou nas suas anotações iniciais, e eu peço sempre, compartilhe as suas anotações aqui nos comentários para ajudar outras pessoas também. Bom, ainda falando de Constituição Federal, nós temos, agora falando, nós temos os artigos 205 e 206. O artigo 205 estabelece que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida com a colaboração da sociedade. E o 206 define os princípios que norteiam o ensino no Brasil, incluindo a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas e a gestão democrática no ensino público. Além deles, nós temos o artigo 208, o 210, o 211, o 213 e o 214. Vamos por partes. Cada um aí, né, com um assunto. O 208 determina que o dever do Estado mediante a educação será efetivado com a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Certo? Inclusive para quem não teve acesso na idade própria. Então, se a pessoa não teve acesso a essa educação dos 4 aos 17 anos, a esse tipo de educação, que é a educação básica, ela tem ainda acesso, ela ainda tem a oferta gratuita depois de adulta. O artigo 210 trata da obrigatoriedade de aplicar recursos mínimos na educação de forma a garantir um padrão de qualidade e equidade na oferta educacional.
Pois é, eu sei. Você está pensando na mesma coisa que eu estou pensando, né? Teto de gastos. A gente vai falar disso ainda. O artigo 211 aborda a cooperação entre os entes federados, que são Estado, União e municípios, na organização da educação. E o artigo 213 estabelece que os recursos públicos destinados à educação serão aplicados exclusivamente na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Aí você me pergunta, e de onde sai o dinheiro do ProUni, né? Do governo? Então, como que é exclusivamente na manutenção e desenvolvimento do ensino público? Tinha que ser um dinheiro usado para ampliar a rede de universidades públicas do país. Mas tudo bem, está atendendo aí aos anseios de quem quer e precisa estudar. E o artigo 214 determina que os planos de educação deverão ser elaborados em colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios para buscar a articulação das políticas educacionais. Ainda falando de repertórios, na nossa primeira parte, nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como nós estamos falando de educação e de ciência, existe uma diferença grande entre essas duas coisas, né? A gente acaba tratando isso muito como coisas semelhantes, mas tem uma diferença grande entre uma coisa e outra. Inclusive, o brasileiro ele tem uma dificuldade de entender o que é educação e o que é ciência. A gente vive até uma situação bizarra que acontece nos mestrados, nos doutorados, que são as pessoas achando que mestrado e doutorado é educação. Então que a pessoa tem que ir. Eu acho bizarro. A pessoa que faz mestrado ou doutorado tem que ir cursar disciplina. Não faz o menor sentido. Mestrado e doutorado é ciência, não é educação. A pessoa ela tinha que ser tipo, você se inscreve, o orientador te aceita e vocês dois vão juntos desenvolver um trabalho. Desenvolver uma pesquisa. Você não precisa estar tendo aula disso ou daquilo, não. Isso é para o orientador te ajudar, te guiar nesse processo. Mas tudo bem. Quem sou eu, né, para questionar esse tipo de coisa? Que tá errado, tá. Que não era para ser assim. Então, o ODS 4, primeiramente, ele trata da educação de qualidade. E aí ele busca garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizado. Por que eu sempre falo dos ODS aqui? Porque o ODS é uma meta a ser cumprida, é um objetivo a ser atingido. Então você pode começar a sua redação falando. Um dos objetivos de desenvolvimento, é claro, você vai fazer aí do seu jeito, a sua estrutura. A gente tem estrutura aqui no canal, você pode clicar no card aí para você assistir, aula ensinando você a estruturar a sua redação. Mas aqui eu estou dando um exemplo de como você colocaria. Você mencionaria aqui, uma das metas do mundo é garantir educação de qualidade até o ano tal, e aí lá no final do seu texto você pode retomar isso que você colocou no começo, falando que dessa forma, né, de acordo com aquela proposta de solução que você colocou, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 será atingido, pelo menos no Brasil. Tá vendo? A ideia do ODS é essa. Como é um objetivo, você começa a sua redação mencionando ele na introdução, depois faz a retomada lá no final falando que se aquela ação que você propôs for implementada, o objetivo de desenvolvimento sustentável que você mencionou vai ser atingido no Brasil. É para facilitar a sua vida. Então, o ODS 4 visa garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todo mundo. E aí a gente tem metas relacionadas ao acesso à educação, melhoria na qualidade do ensino, equidade de gênero na educação, promoção de habilidades relevantes para o mercado de trabalho, tem muita coisa dentro desse ODS 4. E o 9, ele trata de indústria, inovação e infraestrutura. E ele destaca a importância da pesquisa científica, da inovação e da infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. Incentiva investimentos em ciência, tecnologia e inovação, bem como acesso a tecnologias modernas e infraestrutura sustentável. E aí a gente tem que notar o seguinte, eu até coloquei um aviso para você. Muitos outros ODS vão ser influenciados positivamente por avanços na educação e na pesquisa científica. Igual eu falei para você dos temas dos outros eixos aqui, né? Todos vão ser influenciados por educação e ciência. E aí a gente tem um exemplo de ODS que são influenciados pela educação e pela ciência. A saúde, a erradicação da pobreza, o combate às mudanças climáticas e vários outros. Agora, continuando na nossa saga dos repertórios, vamos falar sobre leis, políticas públicas e ONGs.
Primeiro, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que define os princípios da educação nacional desde a educação infantil até o ensino superior. E aí vai incluir aspectos como a organização dos sistemas de ensino, os currículos, o financiamento, a gestão escolar, muita coisa. Nós temos também a lei do Fundeb. O que é o Fundeb? É o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. É um mecanismo de financiamento da educação básica que a gente tem no Brasil, da educação básica pública. Ele foi criado para garantir recursos para a educação, principalmente para estados e municípios com menos recursos, para que a gente tenha equidade na qualidade da educação. Então, por exemplo, o município que às vezes tem uma renda menor, ele acaba beneficiado do Fundeb para poder manter uma educação de qualidade. Nós temos também o Plano Nacional de Educação, que é um conjunto de metas e de estratégias para a educação no Brasil no período de 10 anos. E a gente tem plano nacional, plano municipal, vários lugares, né? Todos os estados e municípios, imagino que tenham o seu plano, e eles sempre valem 10 anos. Abrange desde a educação infantil até o ensino superior. A gente tem o PNE nacional também, né? E busca promover a melhoria na qualidade da educação, a equidade e o acesso. Nós temos também o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que é para cursos técnicos e profissionalizantes, para ampliar o acesso a esses cursos para que as pessoas tenham qualificação profissional e o aumento das oportunidades no mercado de trabalho. Nós temos o ProUni, Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior para estudantes de baixa renda, para aumentar o acesso à educação superior. Nós temos o Ciências Sem Fronteiras, um programa de bolsas de estudo que foi financiado pelo governo brasileiro. Ele foi, certo? Ele já não existe mais, mas você pode mencionar como um bom programa que já existiu. Era para os estudantes realizarem intercâmbio em instituições estrangeiras de ensino e pesquisa para promover a internacionalização da ciência. Pode ser citado como uma boa iniciativa que já não existe mais. Nós temos o PNLD, que é o Programa do Livro e do Material Didático, que provê recursos para aquisição de materiais pedagógicos e livros didáticos para as escolas brasileiras, para a gente ter uma melhora na qualidade do ensino. Nós temos o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, que oferece bolsas para estudantes de graduação que querem se envolver em atividades de pesquisa. E aí, passando para uma outra área, nós temos o Instituto Ayrton Senna, que é uma ONG que trabalha para melhorar a qualidade da educação básica no Brasil, com programas e projetos inovadores. Nós temos o movimento Todos pela Educação, que também recebe várias críticas, mas é uma iniciativa da sociedade civil que busca influenciar políticas públicas para garantir a melhoria da qualidade da educação básica no Brasil. As críticas com relação ao Todos pela Educação são que às vezes às vezes ele não defende os interesses mesmo de uma educação equitativa e tal, né? Tudo bem. E nós temos a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Voltando lá ao Todos pela Educação, apesar das críticas, pelo menos é uma iniciativa que existe, né? Quanto mais iniciativas, melhor. E nós temos a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é a SBPC. A entidade que promove a ciência e pesquisa no Brasil, realizando eventos, debates, ações de divulgação científica, além de defender políticas públicas para o avanço da ciência. Agora, falando de obras culturais nos nossos repertórios, vamos começar com o filme Escritores da Liberdade. É um filme muito legal, muito interessante, e ele vai abordar a importância do papel dos educadores na transformação de vidas e na superação de desafios em contextos educacionais difíceis. Dá para a gente usar para discutir questões como a motivação dos professores, o engajamento dos alunos, construção de relações interpessoais na sala de aula, a adaptação do ensino para atender necessidades individuais dos estudantes, que é muito importante. Muita coisa legal. Esse filme é muito interessante. Outro filme é Uma Mente Brilhante, que ele vai retratar a vida do matemático John Nash e da luta contra a esquizofrenia, a luta dele, né, contra a esquizofrenia. Esse filme vai mostrar a contribuição
do John Nash para a ciência e também abordar a questão do apoio social, da superação de obstáculos e da busca por soluções criativas quando a gente tem esses desafios pessoais e profissionais. O filme Preciosa, que eu acho que todo mundo já viu também, aborda questões muito complexas de sociais e educacionais, né? A gente tem gravidez na adolescência, abuso, dificuldades de aprendizado. E esse filme pode ser usado para discutir a importância do apoio educacional e do apoio social para os alunos em situação de vulnerabilidade. E também a necessidade de abordagens educacionais sensíveis a essas questões, né? Não tratar o aluno só como número, mas entender as dificuldades, todas as questões que envolvem aí essas pessoas, né, que estão dentro da sala de aula, que são o foco da educação. O foco da educação é o aluno. O filme Como Estrelas na Terra, que é uma gracinha, eu me emociono toda vez que eu assisto esse filme. É para chorar horrores. Ele vai mostrar um menino indiano que tem dislexia e o impacto de um professor que vai entender as necessidades específicas desse menino e mudar a vida desse menino. Esse filme é maravilhoso, só de lembrar eu já me emociono. E aí a gente pode usar para discutir transtornos de aprendizagem, a importância do reconhecimento de habilidades individuais e a necessidade de um ensino mais inclusivo. Um filme mais recente que é maravilhoso, que eu amo, é o Não Olhe para Cima. Esse filme é uma crítica à falta de crença na ciência. Nós temos uma ameaça científica iminente no filme e as pessoas simplesmente não dão a mínima, lançam muitas mentiras em cima disso. E aí esse filme ele pode ser usado para discutir a comunicação da ciência, a falta de conscientização sobre questões científicas sérias e a importância da educação científica e ambiental. Esse filme é muito bom. Nós temos também o documentário A Educação Proibida, que é de 2012, e ele vai explorar diferentes abordagens educacionais, desafiando o sistema tradicional de ensino. Dá para usar para discutir questões como homeschooling, pedagogias alternativas, aprendizado autodirigido, a necessidade das reformas educacionais que considerem uma diversidade de estilos de aprendizagem. Nós temos também o documentário Waiting for Superman, que é de 2010 e investiga as limitações do sistema educacional dos Estados Unidos. Para quem gosta de fazer argumentação por comparação, né? Comparar a realidade dos Estados Unidos com a do Brasil. Então, ela investiga as limitações do sistema de lá e a busca por soluções para melhorar a qualidade da educação pública lá. Dá para usar para discutir o financiamento da educação, o acesso equitativo à educação e o papel das políticas públicas na promoção de melhorias educacionais. E por fim, uma série que eu sou apaixonado é a série Segunda Chamada. Ela retrata a realidade de uma escola noturna para adultos que desejam concluir o ensino médio e pode ser usada para discutir a educação de adultos, as barreiras enfrentadas por pessoas que querem retornar para a escola e as complexidades da educação em contextos de vulnerabilidade social. E o último aí fica para você colocar aquele filme, aquela série, aquela música que você colocou lá no começo e que eu por acaso não mencionei aqui. Agora, esse material ele tem um ponto diferente, que são citações. Por que eu coloquei citações aqui? Porque educação, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que pensam, que falam sobre a educação, então eu acho que algumas citações vale a gente até memorizar para usar no texto. A primeira que eu coloquei para você é do Nelson Mandela, que é... E faz o print primeiro dessa tela que você vai precisar disso. Beleza? Printou? Então vamos ler. Do Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Do Paulo Freire, a educação deve ser transformadora. Do Mário Sérgio Cortella, as famílias confundem escolarização com educação. Do Immanuel Kant, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Boa essa, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Outra do Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Uma do Epiteto, só a educação liberta. E uma do José Pacheco, que é ex-diretor da Escola da Ponte,
temos escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Quer dizer, um descompasso imenso na questão da educação. Interessante essas citações para você ter sempre em mente. Passando para a segunda parte do nosso trabalho, nós vamos, obviamente, falar sobre a argumentação, focada primeiro nos aspectos positivos. Então vamos lá. A educação, a gente sabe que ela tem muitos aspectos positivos, ela é importante para muitas coisas. A primeira delas é para o desenvolvimento dos indivíduos. A educação, como a gente sabe bem, ela vai muito além da transmissão do conhecimento. Ela também desenvolve habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas e comunicação. Isso faz o quê? Com que os cidadãos, ou melhor, com que as pessoas se tornem cidadãos, certo? Com que elas consigam enfrentar desafios pessoais, profissionais e até sociais, beleza? Outro, igualdade de oportunidades. A educação de qualidade é uma ferramenta poderosa para combater a desigualdade social. Por quê? Se a gente oferece oportunidades iguais para todos, independente da origem, do gênero, da classe social, de qualquer coisa, a gente vai permitir que mais pessoas alcancem os seus potenciais, que mais pessoas se desenvolvam. Aí a gente tem o terceiro item, que é a redução da pobreza. A educação é um fator muito importante na redução da pobreza e da exclusão social. Os indivíduos educados têm muito mais chance de obter emprego. Quando a gente fala de educado, claro, escolarizado, que tem um domínio de alguma parcela da ciência, tem uma chance maior de obter empregos bem remunerados e acesso a recursos que vão melhorar a qualidade de vida. Nós temos também a inovação e a criatividade. É sempre bom pensar que a educação e a ciência estimulam a criatividade e a inovação, habilidades que são muito importantes nessa nossa sociedade que está sempre em mudança. Quando a pessoa ela tem uma boa educação, quando ela tem um bom domínio do conhecimento no geral, ela tem muita facilidade de conseguir proporcionar soluções para os desafios que aparecem na vida. Ela consegue empreender, ela consegue inovar, ela consegue muita coisa. Nós temos também a situação do empoderamento das mulheres, porque a educação ela tem um papel muito importante na promoção da igualdade de gênero. Quando as mulheres têm acesso à educação, elas têm mais oportunidades de tomar decisões informadas, ter carreiras bem-sucedidas e influenciar positivamente as comunidades. Um outro ponto é a cidadania ativa. A educação cívica e cidadã é muito importante para democracia funcionar. A gente precisa ter uma educação política também, para a gente conseguir lidar nesse contexto social. Então, os indivíduos educados estão mais propensos a votar com consciência, participar de debates públicos, influenciar políticas que afetam as suas vidas. O item número 7 é o avanço tecnológico. Por quê? A ciência impulsiona a inovação. As descobertas da ciência levam ao desenvolvimento de novas tecnologias que vão deixar as coisas mais eficientes, que vão facilitar a comunicação, que vão melhorar a saúde das pessoas, que vão proporcionar conforto, certo? A melhoria na saúde. A pesquisa científica é base para tratamentos médicos avançados, vacinas, terapias, diagnósticos precisos, aumenta a expectativa de vida e ajuda a combater doenças que antes não tinham cura. Então, pessoas com boa educação são mais conscientes em relação também, né? Além disso, pessoas com educação sólida são mais conscientes em relação à importância dos hábitos saudáveis. Quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente sabe que é importante praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, etc. 9. Sustentabilidade ambiental. A educação e a ciência fornecem conhecimento para a gente entender e abordar os desafios ambientais, como as mudanças climáticas, a poluição, perda de biodiversidade, incentivando a adoção de práticas mais sustentáveis. Além disso, a gente tem também o conhecimento e a compreensão. Por quê? A ciência nos oferece insights. Eu coloquei essa palavra insights, mas eu não gosto muito dela, não. Eu prefiro reflexões. A ciência nos oferece reflexões sobre a natureza da realidade, sobre, né, aquilo que a gente está presenciando. A gente consegue comparar com o passado, projetar um futuro, entender uma dinâmica. Então, desde as leis fundamentais da física
até a biologia complexa dos seres vivos. E isso amplia a nossa compreensão do mundo que nos cerca. O item número 11 é para você colocar aquela sua consideração, aquele aspecto positivo sobre educação e ciência que eu por acaso não mencionei. E agora nós vamos falar dos aspectos negativos. Ai, 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 ai. Aspectos negativos. Primeiro, a baixa valorização dos profissionais da educação. A gente sabe que os educadores têm um papel muito importante na formação das nossas gerações atuais e futuras, só que tem aquela questão: salário baixo, falta de reconhecimento público. Isso leva à desmotivação, ao desgaste profissional e à dificuldade em atrair e manter talentos no setor educacional. Tem muita gente muito boa que abandona a carreira nas escolas, sei lá, nas escolas públicas, até mesmo particulares, por causa da falta de valorização. E você não vem achar que toda escola particular paga um salário bom para professor, porque não paga não, viu? Ó, falta de estrutura nas escolas é um outro problema. Então, às vezes tem até professor bom, mas a escola pública, principalmente, não tem uma estrutura legal. E isso vai afetar o ambiente de aprendizagem. Quando você não tem uma sala de aula bem equipada, um laboratório para fazer uma experiência, biblioteca, recursos tecnológicos, ainda mais hoje em dia, né, que a tecnologia é tão importante, a gente não consegue educar. O professor mesmo não consegue ensinar se não tem os recursos que necessita. Nós temos também as metodologias educacionais ultrapassadas. Quantos professores que você conhece que sabe usar um YouTube da vida para poder fazer uma atividade meio louca? Pois é, a gente precisa começar a pensar em novas formas de ensinar, em novas formas de educar, certo? Os métodos tradicionais de ensino, que são aquelas de aulas expositivas, memorização, nem sempre funciona. Por quê? Porque não engaja, não motiva, os alunos não desenvolvem as suas habilidades, não começam a pensar de forma crítica, não conseguem colaborar. Por isso que eu falo sempre com você, para você deixar aqui nos comentários as suas considerações, as suas ideias. A gente tem que ser colaborativo no processo educativo. Historicamente, a educação sempre foi colaborativa. Hoje em dia, a gente pensa em competição. E também falta a resolução de problemas. Nossa, é muito comum. Eu vou fazer até um vídeo, eu não gravei ele ainda. Quando eu gravar, vai estar no card aqui, ó. Sobre um post que eu fiz no antigo Twitter, né, hoje conhecido como X, sobre uma imagem que eu vi no Instagram de uma plataforma dessas aí, e falando coisa errada. E aí eu fiz um post lá no Twitter mostrando que estava errado e tal, e teve muita gente que não entendeu. Então, tipo, por quê? Porque era uma imagem da tal plataforma falando uma tal coisa que a redação tinha tirado zero porque não dava para ler, mas era uma redação completamente legível que estava na imagem. A letra da pessoa só era feia. E aí eu fiz um comentário falando, tá aí uma mentira. Letra feia não zera a redação. E muita gente veio me falar, redação ilegível zera sim. Eu falando exatamente, a redação ilegível zera, mas essa da imagem não está ilegível. Quer dizer, muitas pessoas não conseguiram associar a legenda da imagem com o texto que foi mostrado na imagem e não conseguiram associar aquele print que eu coloquei no meu post com o texto que eu escrevi. Não conseguiu concatenar uma coisa com a outra e entender aquilo tudo. E aí virou um caos. Como tudo no X vira caos, né? Virou um caos. Pois é. Então, falta pensamento crítico, falta resolução de problemas, falta interpretação de texto, meu Deus, como falta interpretação de texto. Pelo menos isso garante as minhas visualizações aqui no YouTube. Outro problema é o baixo desempenho em avaliações internacionais. O Brasil frequentemente obtém resultados baixos em avaliações como o PISA, que mede a proficiência em matemática, leitura e ciências. E isso reflete os desafios que a gente tem. Reflete as lacunas na qualidade do ensino, reflete uma formação insuficiente de professores,
falta de recursos, etc. Nós temos também a falta de incentivo à pesquisa. O Brasil é um país que incentiva muito pouco a pesquisa. Então, a pesquisa científica enfrenta problemas de escassez de financiamento, muita burocracia, falta de políticas consistentes de apoio, e aí a gente tem um avanço científico limitado. A capacidade de resolver problemas locais e globais por meio da inovação é mínima. As pessoas têm dificuldade de pensar fora da caixa. As pessoas têm dificuldade de pensar. Me incomoda a dificuldade que as pessoas têm de pensar. Pensamentos simples, questões simples de serem resolvidas. Eu vou dar um exemplo, eu não posso mencionar nada específico, mas no meu outro trabalho, algum tempo atrás, aconteceu uma situação em que se percebeu que uma legislação muito importante do meu trabalho tinha uma lacuna. Aconteceu uma situação que não estava prevista naquela legislação. O que as pessoas fizeram? Nada. O que a pessoa com pensamento crítico, com capacidade de resolver problemas, pensa? Opa, se foi detectada essa falha agora, vamos fazer um projeto para poder consertar essa legislação? E aí, se outra situação parecida com essa no futuro acontecer, a gente já vai ter um caminho, a gente já vai ter uma forma de lidar. Não. As pessoas não fizeram nada. Aí, se daqui a um ano acontecer uma situação igual, vai virar uma confusão como ficou, porque vai esbarrar na mesma lei que tem a mesma lacuna. Por quê? Detectou-se o problema e não se resolveu o problema. Entende? E incomoda essa falta de sei lá, nem sei o que falar. Falta de raciocínio mesmo, preguiça de pensar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito incomodado com pessoas que têm preguiça de pensar. Bom, número 6, a desigualdade forte entre o ensino público e o privado. A gente tem uma discrepância imensa na qualidade da educação entre as instituições públicas e as instituições privadas. Isso aí, a desigualdade vai comendo solta, né? Os estudantes nas escolas públicas muitas vezes enfrentam situações precárias, os estudantes e os professores. E nas escolas particulares tem uma quantidade infinita de recursos. 7. As consequências do ensino remoto da pandemia. A gente já falou do ensino remoto, né? E aí a gente vê que durante a pandemia teve essa transição para o ensino remoto, isso destacou todas as desigualdades socioeconômicas que a gente tem, a falta de incentivo à tecnologia, internet, para muita gente. Então a gente teve as disparidades educacionais muito acentuadas. O êxodo de talentos, porque como o Brasil não valoriza a ciência, os talentos brasileiros, os professores bons saem das escolas, vão fazer outra coisa, montam um cursinho, montam uma plataforma, montam uma salinha, o que seja. As pessoas que são talentosas na ciência vão para fora do país. E é isso. Vão fazer ciência onde a ciência é valorizada. E aí a gente tem uma fuga de cérebros que prejudica o nosso avanço científico. E a falta de iniciação científica, que é a raiz do problema, né? A ausência de programas de iniciação científica desde os primeiros níveis de ensino priva os estudantes de experiências práticas de pesquisa e exploração do método científico. O item número 10 é para você colocar aquele problema que você pensou e que por acaso eu não mencionei aqui. Agora eu coloquei alguns pontos controversos. Pontos que as pessoas argumentam a favor ou contra e que eu aqui não vou fazer um juízo de valor. Só vou colocar para você que esses pontos são controversos e que isso pode aparecer de alguma forma. O primeiro é o homeschooling. O homeschooling, que é o ensino domiciliar, é um tema muito controverso. Ele envolve debates entre a liberdade dos pais para educar os filhos em casa contra a preocupação com a qualidade da educação e a socialização das crianças. Eu que sou fã da Olivia Rodrigo, né, o álbum novo dela agora tem uma música que até fala, Homeschooled Girl, que ela até fala sobre as dificuldades sociais que ela tem porque ela teve escolarização em casa. Então,
Eu já estou dando um repertório aí, né? Os defensores argumentam que o homeschooling oferece flexibilidade, personalização e maior controle sobre o currículo, permitindo adaptar o ensino às necessidades individuais dos alunos. Mas muitos especialistas apontam que a regulamentação inadequada pode levar a lacunas no aprendizado, os pais ensinarem só aquilo que eles querem. Tem uma série interessante sobre isso, chama The Act. Eu não sei se na The Act a menina é escolarizada em casa, mas eu acho que sim. De qualquer forma, fica a dica, The Act. Escreve THE, né, do inglês. Escreve The Act, assim. Caso você queira assistir e tirar a prova. Eu não lembro bem se tem essa questão, mas os especialistas falam, né, do despreparo dos pais para ensinar todos os conteúdos para as crianças, do isolamento social, o ensino tendencioso. E aí as controvérsias vão envolver questões de fiscalização, padronização e inclusão dos alunos com necessidades especiais. Você tira o aluno da escola, ensina ele em casa, ele nunca vai conviver com ninguém. Nós temos também uma problemática, ou um assunto controverso, que é o EAD, a educação à distância, que está ficando cada vez mais popular. Por que é controverso? Isso foi muito ampliado durante a pandemia, é diferente de ensino remoto emergencial. O ensino remoto emergencial é só uma educação à distância, só num período específico, mas a gente tem a EAD mesmo, que são os cursos online. A EAD oferece flexibilidade de horários, acesso a cursos de instituições renomadas e a oportunidade de equilibrar os estudos com as outras responsabilidades, principalmente a pessoa que tem que trabalhar bastante e ainda estudar. Só que as pessoas que são contra apontam desafios com relação a isso, como a falta de interação presencial com professores e colegas, dificuldade de concentração, desigualdade no acesso à tecnologia, necessidade de autodisciplina, facilidade de outra pessoa fazer o curso, né, uma pessoa fazer o curso no lugar da outra. E também tem a questão da qualidade dos cursos que são oferecidos online e a possibilidade de que a EAD vá aprofundar disparidades educacionais que a gente tem. Bom, terminada esta segunda parte, vamos à terceira parte, que são as nossas ações e os nossos agentes. Vamos para a parte de proposta de intervenção, que é o seu último parágrafo da redação. Vamos falar primeiro de investimento prioritário. Quais são as ações que a gente pode desenvolver? Primeiro, investimento prioritário. O que seria isso? Destinar recursos financeiros, né, palpáveis, muita coisa, para a educação e para a ciência é muito importante. E aí a gente precisa fazer o quê nesse investimento prioritário? Aumentar o salário dos professores, melhorar a infraestrutura das escolas, fornecer equipamentos e tecnologia, aumentar o financiamento para pesquisa científica e inovação. E aí, investir nessas áreas é muito importante para a gente ter progresso na educação e na ciência. 2. Reformas educacionais e capacitação. A gente precisa fazer o quê? Atualizar as metodologias educacionais. Não é fazer reforma na novo ensino médio, mas na verdade a metodologia é a mesma, que já não está funcionando. Tem que mudar a metodologia, mudar a forma de ensinar. Ter abordagens mais interativas, fazer projetos, focar em tecnologia educacional. Nossa, tem tanta coisa sendo desenvolvida que dá para ser usada na educação. Além de fornecer formação contínua para os professores. Contínua. E exigir também, e valorizar o professor, né? Porque tem muito professor que não quer fazer as formações continuadas, mas porque o professor não tem nem tempo. Às vezes a pessoa está trabalhando em 3 escolas para poder botar comida na mesa. Então, paga bem o professor e oferece formação continuada para ele, que ele vai ter tempo de fazer. Aí, se ele não fizer, pode cobrar, porque está pagando bem. Então, a promoção da inovação pedagógica pode aumentar o engajamento dos alunos e a qualidade do ensino. Tem que inovar, é óbvio que tem que inovar. Quantas vezes, eu sei que muita gente não é querendo me gambar, não, melhor, não é querendo me gabar, sem brincadeira, não é querendo me gabar, não. Muita gente comenta nos vídeos de correção de redação, correção de questão do Enem, de linguagens aqui do canal. E elogia, fala que são as melhores que elas já viram, etc, etc, etc. Eu fico muito feliz com os elogios, mas ao mesmo tempo eu fico muito preocupado.
muito preocupado, porque era para toda escola ter um professor que fizesse esse trabalho de auxiliar nessa interpretação, de mostrar os caminhos para fazer uma boa interpretação. Toda escola tinha que ter isso. E pelo que eu vejo aqui, nem pelo que eu vejo nos comentários, nem as escolas têm, nem os cursinhos têm, lugar nenhum tem gente fazendo isso. Isso é horrível. É horrível. Como que você tem uma prova com 45 questões que vão quebrar vão cobrar uma determinada coisa e não tem ninguém ensinando isso? Número 3. Políticas de incentivo à ciência. Estabelecer políticas sólidas de incentivo à pesquisa e à ciência é fundamental. Isso aí a gente pode envolver o quê? Programas de financiamento estáveis e transparentes para pesquisadores e cientistas. Reduzir a burocracia, porque a ciência tem uma quantidade de burocracia que eu não tive disposição para dar seguimento num mestrado. Pela quantidade de burocracia e de burocracia que tinha também. Certo? Eu tô meio bravo. 4. Redução das desigualdades. Então, uma ação, aqui eu já coloquei mais como uma consequência, o resultado esperado, né, a reduzir as desigualdades. A gente precisa abordar as desigualdades educacionais e científicas. Isso é muito importante. E para isso a gente precisa ter políticas públicas que vão garantir acesso igualitário à educação de qualidade para todo mundo, independente de qualquer coisa. E nós temos que ter programas de iniciação científica desde os primeiros anos de escolaridade. Certo? Número 5, para você colocar aquele conteúdo, aquela ação que eu por acaso não mencionei aí. Agora a gente vai para os agentes em geral, começando com a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ela tem um papel muito importante na promoção da pesquisa e na formação de recursos humanos qualificados e pode ajudar a resolver os problemas oferecendo bolsas de estudo para estudantes de pós-graduação e pesquisadores, financiando projetos de pesquisa inovadores, incentivando a colaboração entre instituições de ensino e pesquisa. E a CAPES também pode ajudar na formação continuada de professores, melhorando a qualidade da educação básica e superior. As universidades federais e estaduais têm um papel social, elas não servem só para oferecer o curso de direito, de medicina, biologia, matemática, história, comunicação, o que você quer fazer, não. As universidades federais e estaduais são locais de pesquisa, formação de profissionais e disseminação de conhecimento para a sociedade. Elas têm que atuar junto à sociedade, ao seu entorno. Elas podem ajudar a resolver os problemas ao se engajarem em pesquisas relevantes para a sociedade, ao desenvolverem programas de extensão que vão atender às necessidades das comunidades locais e ao sistema educacional, ao formarem profissionais altamente qualificados para enfrentar os desafios da educação e da ciência. A universidade, ela tem que cobrar do aluno, mas não do jeito que eles cobram. Porque eles cobram, o aluno fica escrevendo. Não, tem que cobrar diferente também. Tem que cobrar engajamento em ações sociais, engajamento em projeto de extensão. Na minha opinião, o ponto principal das universidades tinha que ser o ensino, obviamente, né? Porque você vai lá para aprender, mas tinha que ter a extensão. Eles focam em ensino e pesquisa. Não, tinha que ser ensino e extensão. E a pesquisa ficaria a cargo do mestrado, do doutorado, das especializações no geral. Mas a universidade tinha que ser ensino, a pessoa vai lá, aprende, e extensão. Ela aprende e leva o conhecimento para a sociedade. Tinha que ser esse movimento o tempo todo. Porque se você parar para pensar, um estudante universitário depois que ele forma, ele não vai lidar necessariamente com o ambiente de pesquisa. Ele vai para a prática, lidar com o povo. Certo? Então ele tinha que começar a fazer esse diálogo com o povo na faculdade. Mas não é assim que funciona. Porque a gente volta lá no começo do vídeo, quando eu falei que as pessoas não sabem a diferença entre educação e ciência. Até o ensino superior é educação. Dali para frente é ciência. Certo? Mas é isso. Eu para presidente, votem em mim. Além disso, a gente tem que ter
as secretarias estaduais e municipais de educação atuando. Elas têm um papel na gestão da educação em nível local e podem e devem ajudar a resolver problemas mais pontuais, mais locais. De infraestrutura, de valorização de professor, de muita coisa, a gente não pode cobrar tudo do governo federal também não. Valorização de professor do estado tem que cobrar do estado. Valorização de professor da rede municipal tem que cobrar do prefeito. É isso. E o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o nosso querido CNPq, ele tem um papel muito importante na promoção da pesquisa científica no Brasil e pode ajudar a resolver vários problemas, auxiliando, apoiando financeiramente projetos de pesquisa em muitas áreas do conhecimento, concedendo bolsas de pesquisa para estudantes e pesquisadores e incentivando a inovação tecnológica. Nós temos o Todos pela Educação, que eu já falei para você mais cedo. É um agente menor, mas ele pode ajudar a resolver os problemas ao monitorar os indicadores educacionais. É claro que os agentes vão depender da ação que você propõe, né? Mas o Todos pela Educação pode ajudar monitorando indicadores educacionais, propondo políticas públicas baseadas em evidências e também mobilizando a sociedade civil em prol de uma educação de qualidade. Agora, nós vamos falar de agentes governamentais. Eu listei dois: o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação. Óbvio que nós vamos começar pelo da Educação, depois o da Ciência. O da Educação com problemas principalmente de educação e os de ciência, claro. O Ministério da Educação pode fazer o quê? Promover uma revisão dos currículos educacionais, mas não é essa lambança que foi feita de novo ensino médio, não. É buscando modernizar e adaptar os currículos para atender às demandas do século XXI, tratando de vários temas que são importantes. Uma educação financeira, educação ambiental, tecnologia, inovação. Não é inventar aquela bagunça que eles fizeram nesse novo ensino médio, não, porque aquilo é o caos. Aquilo é deixando a educação mais caótica do que ela já é. A gente precisa de uma reforma boa educacional. Para a gente ter um ensino por área, que eu acho o cúmulo do absurdo, o professor de português saber só gramática, literatura, não entender a área de linguagens completa. Você pergunta uma questão de tecnologia de informação para o professor de português, ele não sabe. Então a gente tem que começar a focar nisso por área. Ciências da natureza, ciências humanas, matemática e linguagens, códigos e suas tecnologias. Certo? Com professores atuando em conjunto. Uma aula de arte junto com uma aula de educação física, para a gente falar o quê? De expressão corporal. Certo? Eu para presidente. Então, fazer essa revisão, investir na capacitação e atualização dos professores por meio de formação continuada, fazer programas de iniciação científica desde o começo da escolaridade, desde o ensino fundamental mesmo, estimulando a ciência, experiências, muita coisa, destinar verba para financiar projetos de pesquisa nas instituições de ensino superior e incentivar a colaboração entre universidades, empresas e instituições de pesquisa para estimular a produção científica e tecnológica. Eu vou contar um outro caso de quando eu fazia mestrado. Eu fui fazer minha qualificação. E a minha qualificação era usar um setor educacional que tem no lugar que eu trabalho, que é uma Câmara Municipal, em diálogo com um Instituto Federal da minha cidade, que é um Cefet. Aí, eu tinha a proposta lá de estabelecer um diálogo entre as duas coisas. Aí, uma das professoras, uma doutora que estava na minha banca, me perguntou, depois que eu tinha feito toda a minha explicação, que vocês veem aqui que eu tenho uma certa facilidade de explicar as coisas. Aí ela foi e me perguntou assim, mas em que o Cefet pode ajudar o poder legislativo? Aí eu falei com ela assim, professora, dona, diálogo social é diálogo. Se só um ente oferecer e o outro só receber, não é diálogo, é monólogo. Diálogo é diálogo. Eu não estou falando só do que o Cefet pode oferecer, eu estou falando do que ele pode receber. Mas a mente da minha professora doutora, não sei o que, era tão fechada que ela a princípio não entendeu que o Instituto Federal tal
que ela trabalha, pode receber também gente de fora, trazendo ideias novas, coisas novas, diferentes para eles, projetos, tá? Ó, é isso, é assim, ó. Parei aonde? Hoje eu tô bravo. É, garantir que as escolas sejam acessíveis para os alunos com deficiência, com necessidades especiais diversas e implementar sistemas de monitoramento e avaliação da qualidade da educação. Agora vamos falar do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele pode destinar mais recursos para financiar projetos de pesquisa científica e tecnológica, incluindo financiamentos específicos para áreas estratégicas e emergentes. Ele pode criar programas de estímulo à inovação, incentivando a colaboração entre empresas e instituições de pesquisa para desenvolver novas tecnologias, produtos e serviços para a gente ter uma solução de problemas e para a gente ter crescimento econômico. Pode estabelecer parques tecnológicos, olha que legal, em diferentes regiões do país para promover a interação entre empresas, instituições de pesquisa e universidade. Parque tecnológico é um negócio muito legal. Pode investir em programas de formação de recursos humanos qualificados, dando bolsas de estudo para estudantes de graduação e pós em áreas estratégicas para ciência e tecnologia. Pode equilibrar o investimento em pesquisa básica e aplicada, reconhecendo a importância das duas para o avanço do conhecimento. Estimular a participação de cientistas e pesquisadores brasileiros em colaborações internacionais. Inclusive, trazer gente de fora, levar gente daqui para fora para fazer esse intercâmbio, né, de ideias. Criar programas de divulgação científica. A gente precisa ter isso na televisão. Faça. Não tem na televisão? Vem, aliste-se ao exército. Ai, aliste-se à marinha. Não tem. Tinha que ter faça ciência. Propaganda na televisão, incentivando a ciência. Tinha que ter. E mostrando o que a ciência faz, como que a ciência muda o mundo, como que a ciência resolve problemas, como que a gente está envelhecendo com mais saúde por causa da ciência. Investir na criação de centros de excelência em áreas estratégicas para a gente ter um ambiente propício para pesquisa de ponta, formação de recursos humanos e desenvolvimento de tecnologias inovadoras e desenvolver políticas de propriedade intelectual que incentivem a produção e compartilhamento do conhecimento gerado pela pesquisa, promovendo o desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologia. Certo? Que a pessoa fez algo de ciência ela, financiado pelo serviço público, que ela receba sim um valor, se aquilo for usado, né, for vendido ou o que quer que seja, mas que seja acessível também para as outras pessoas. Eu desenvolvi um carro elétrico mais moderno, mais simples, não sei o quê. É claro que eu tenho que receber também uma porcentagem para cada carro que for vendido. Mas que essa tecnologia também seja repassada, né, de forma mais barata. Que, né, não tenha gente enfiando a faca também para poder levar vantagem nisso. Bom, eu não falo do pesquisador enfiar a faca, não, porque pesquisador eles têm meio que uma consciência de não enfiar a faca em ninguém, porque eles sabem o tanto que é difícil. Bom, um assunto por dia. É o quarto item aqui do nosso material. Um assunto por dia para você desenvolver outras ideias, para você não ter preguiça de pensar, tá bom? Então, na segunda-feira, você vai estudar sobre educação bancária. O que é educação bancária? É um conceito do Paulo Freire, que é aquele conceito que critica uma abordagem tradicional do ensino em que o professor deposita conhecimento nos alunos, como se o aluno não tivesse conhecimento nenhum. Aí o professor acaba sendo como alguém que vai levar dinheiro e colocar no banco, né? Você deposita ali. Desconsidera que o aluno também tem ideias, tal. Por isso que eu sempre valorizo a sua ideia no começo do vídeo. Eu peço para você, antes de assistir o vídeo, pensar naquilo, porque é a única forma que eu tenho de dialogar com você. A gente está distante, não tem como. A única forma que eu tenho de dialogar com você é pedir para você, antes de começar o vídeo, sentar e escrever as suas ideias, porque você vai ver que você tem ideias muito boas.
e que você vai aprender coisas no vídeo, mas que você já consegue lidar, escrever uma redação com algumas ideias que você tem, certo? Na terça-feira, nós vamos estudar, você vai tirar 20 minutinhos, assistir um vídeo no YouTube, ouvir um podcast, o que quer que seja, sobre transtornos de aprendizagem. E aí você vai explorar os diferentes tipos de transtornos de aprendizagem. A dislexia, o TDAH, a descalculia. Você vai compreender as características, o diagnóstico e os impactos na aprendizagem e estratégias de apoio para alunos com essas condições. Inclusive foca no TDAH, porque TDAH virou um negócio de Twitter. Qualquer coisa que você fala no Twitter, as pessoas falam, você tem TDAH. Não é assim que a banda toca. Na quarta-feira é dia de chorar. Eu tinha que ter um lencinho aqui para te oferecer, mas eu não tenho um lencinho para te oferecer. Na quarta-feira, você vai entender um pouco mais sobre a reforma do ensino médio. Aprofunde-se na reforma do ensino médio no Brasil, que busca flexibilizar o currículo, oferecer itinerários formativos e aproximar o ensino das demandas contemporâneas. Analise os interesses por trás desta reforma e todas as controvérsias que estão relacionadas com isso. Entenda isso. Na quinta-feira, outro Paulo Freire para você, patrono da educação, né? Então, obras Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido. Não é para você ler, não. É para você pesquisar quais são as ideias que o Paulo Freire apresenta sobre educação libertadora, diálogo, conscientização e como essas teorias podem ser aplicadas na prática educacional. E na sexta-feira, esse eu torço meu pâncreas, que são os conglomerados de ensino superior no Brasil. Está virando uma máfia do ensino superior, é a máfia do ProUni. Pesquise sobre os conglomerados de ensino superior no Brasil como grupos educacionais que administram múltiplas instituições. Compreenda as implicações desse modelo para a qualidade da educação, a diversidade acadêmica e o acesso ao ensino superior. É isso. Esse foi o nosso eixo de educação e ciência, com muita revolta que eu estou hoje, e bora fechar. Muito bem. Meu lembrete para você é: você pode contribuir com esse canal. Você gosta do meu trabalho? Então contribua com o canal. Você pode contribuir usando o QR Code ou fazendo seu Pix por e-mail puxalingua@gmail.com. Lembrando que o QR Code também é para Pix, claro. Você pode usar também o recurso Valeu Demais. Está disponível aí embaixo. É só você procurar um símbolo igualzinho a esse aqui. Se você não puder contribuir assim, você pode curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Aproveita e se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo novo para você. Procura o botão escrito inscrever-se, clica, vai aparecer inscrito, você clica no sininho, ele vai mudar de cor e todo dia você vai receber um vídeo novo pipocando no seu telefone. Aqui em cima tem card com todas as aulas de eixo temático da redação do Enem. Todos os vídeos aí pra você. Por hoje é isso, meu beijo, fui, tchau!